Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje nós vamos falar sobre potências com expoentes 3, 2, 1 e 0. Vamos começar falando sobre potências com expoente 3. Esse vídeo ele vai ser bem curtinho, porque hoje eu só quero fazer alguns comentários breves a respeito de nomenclaturas dessas potências e algumas definições. Bom, vamos começar com potências do expoente 3. Todos nós sabemos que existe uma maneira especial de se ler uma potência quando o expoente é 3. Nós dizemos que sua base está elevada ao cubo. Mas de onde se origina a expressão ao cubo? Como, por exemplo, eu utilizei a potência 2 elevado à terceira. E nós podemos ler como 2 ao cubo ou o cubo de 2. Gente, essa expressão ela se origina da seguinte forma. Percebam que um cubo ele tem 3 dimensões com o mesmo tamanho, que é o que nós chamamos de comprimento, lado e altura. Também chamamos de arestas. O volume do cubo ele é dado pela multiplicação de aresta vezes aresta vezes aresta. Cada aresta é a medida de um ladinho desse cubo. Corresponde, respectivamente, a largura, comprimento e altura. Observem esse desenho aqui. Aqui nós temos um cubo que possui exatamente 2 pontinhos em cada uma das suas arestas. Este cubo é a representação de 2 elevado à terceira potência. E o número de pontos marcados é 2 vezes 2 vezes 2, que vai resultar em 8. E esses 8 pontos formam, então, um cubo de lado 2. Daí que surge a ideia, então, de utilizar a expressão ao cubo quando nós estamos falando de potências com expoente 3. Quando nós estamos elevando um número ao cubo, é o mesmo que calcular o seu volume, ok? Vamos agora falar sobre potências com expoente 2. Quando o expoente é 2, nós dizemos que a base está elevada ao quadrado, como, por exemplo, 5 ao quadrado ou quadrado de 5, que é a forma que nós lemos esta potência aqui. Ao quadrado, gente, a expressão ao quadrado, ela se refere à área de uma superfície plana. Como nós podemos observar neste desenho que eu fiz aqui, ao representar 5 ao quadrado, eu consegui formar um quadrado de lado 5. Cada lado aqui mede 5. Vocês podem observar que eu fiz através de pontinhos, e aqui eu tenho 5 pontinhos, que formam este lado do meu quadrado, e aqui eu tenho 5 pontinhos também, que formam este outro lado do meu quadrado. Os 25 pontos formam um quadrado de lado 5. Daí surgiu a expressão que toda vez nós utilizamos quando vamos elevar uma potência ao expoente 2. Ok? Agora vamos falar de potências com expoente 1 e 0. Neste caso, são apenas algumas considerações, pois essas potências não têm uma nomenclatura especial. Quando o expoente é 1, indica que o número que está na base aparecerá uma vez. Por exemplo, quando eu vou calcular 7 elevado ao expoente 1, o resultado vai ser o próprio 7. Quando eu vou calcular 9 elevado ao expoente 1, o resultado vai ser o próprio 9. 10 elevado ao expoente 1 vai ser o próprio 10. E essas considerações, elas valem também para qualquer conjunto de números. Por exemplo, nós podemos elevar uma fração ao expoente 1 e o resultado vai ser a própria fração. Um número decimal ao expoente 1 e o resultado vai ser um próprio número decimal. Vale também para o conjunto dos números inteiros, que são aqueles números negativos, Menos 5 elevado na 1 vai ser igual a o próprio menos 5, ok? Vamos agora falar do expoente 0. Todo número natural, exceto o zero, prestem muita atenção, exceto o zero, elevado ao expoente 0 resulta 1.
Ou seja, todo número elevado na zero é igual a 1. E vale para todos os conjuntos também, não esqueçam. Aqui eu coloquei 3 exemplos. 2 elevado na zero, o resultado vai ser 1. 5 elevado na zero, o resultado vai ser 1. 12 elevado ao expoente zero, o resultado vai ser 1. Então, essas considerações são muito importantes. Cabe ressaltar que essas considerações, essa propriedade, vale também para todos os conjuntos de números reais, tá? Número inteiro, como eu já falei para vocês, números racionais, vale então uma fração aqui, menos 1/3 elevado ao expoente zero, vai resultar em 1? Vai. E se eu tenho uma letra elevada ao expoente zero, A na zero, também, pessoal, inclusive, como eu falei no vídeo anterior, às vezes nós utilizamos na matemática letras para representar algumas generalizações, tá? Tudo que vale para todos os números, a gente usa uma letrinha. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia utilizar o seguinte, poderia utilizar a letrinha A para representar essa propriedade. A elevado ao expoente zero resulta igual a 1. Claro que esse A tem que ser diferente de zero, né? Porque, como eu disse lá em cima, 0 elevado ao expoente zero não está definido em matemática, ok? Por hoje era isso, pessoal. Apenas para o esclarecimento de algumas definições, né, e nomenclaturas. Aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço e até mais!